Você já parou para pensar em como seria encontrar uma criatura tão colossal que faria qualquer anaconda moderna parecer um simples cordão? Pois bem, isso é exatamente o que aconteceu quando cientistas exploravam as minas de carvão, na Colômbia, há alguns anos atrás. O que começou como uma simples escavação se transformou em uma das descobertas mais fascinantes da paleontologia moderna. Durante o trabalho de rotina, os pesquisadores se depararam com fósseis que, à primeira vista, pareciam pertencer a antigos crocodilos. Mas quando começaram a analisar com mais profundidade, perceberam que estavam diante de algo completamente diferente, algo que desafiava tudo aquilo que conheciam sobre répteis. Era a titanoboa, uma serpente que reinava absoluta em seu tempo e que hoje nos deixa com mais perguntas do que respostas sobre como ela realmente desapareceu. Se você quer entender melhor essa história incrível, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais descobertas fascinantes como essa. Vamos mergulhar fundo nesse mistério juntos. A titanoboa não era apenas uma cobra grande. Estamos falando de um predador que media mais de 15 metros de comprimento, algo próximo ao tamanho de um ônibus escolar. Para você ter uma ideia real da proporção, imagine colocar 5 anacondas modernas, aquelas que você vê em documentários, uma ao lado da outra. Mesmo assim, a titanoboa seria significativamente maior. Seu peso era absolutamente impressionante, variando entre 2.000 e 2.500 quilogramas. Para contextualizar melhor, isso equivale ao peso de um elefante adulto, ou, se preferir, cerca de 20 homens adultos juntos. Essa criatura não apenas existiu, como dominou completamente o ambiente aquático em que vivia, tornando-se o predador supremo de sua época. Nenhum outro animal naquele ecossistema tinha a capacidade de competir com ela em termos de tamanho e poder de caça. O que torna a titanoboa ainda mais impressionante é entender como ela conseguiu atingir essas dimensões colossais. A resposta está em um fator ambiental específico que moldou completamente a vida naquele período: o clima. Durante a época do Paleoceno, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, o planeta inteiro era muito mais quente do que é hoje. Estamos falando de uma temperatura média global em torno de 32 graus Celsius, mantida de forma consistente durante todo o ano. Para você ter uma comparação, a temperatura média global atual é de cerca de 15 graus Celsius. Essa diferença de temperatura não era um detalhe menor, era absolutamente fundamental para a existência e o desenvolvimento da titanoboa. Como você provavelmente sabe, as cobras são animais ectotérmicos, o que significa que dependem da temperatura do ambiente externo para regular seu metabolismo. Diferentemente dos mamíferos, que geram calor internamente, as cobras precisam do calor do ambiente para funcionar adequadamente. Em um planeta tão quente quanto era o Paleoceno, a titanoboa tinha acesso a uma quantidade praticamente ilimitada de energia térmica. Isso significava que seu metabolismo funcionava em uma velocidade muito mais rápida do que o de qualquer cobra moderna. Seu corpo crescia rapidamente, sua digestão era extremamente eficiente e sua capacidade de caça era otimizada por essas condições ideais. O calor constante era como um combustível que alimentava essa máquina de predação, permitindo que ela crescesse até dimensões que hoje parecem quase impossíveis. E se você está se perguntando como uma cobra tão grande conseguia caçar e se alimentar, deixa eu te contar algo que vai te deixar ainda mais impressionado. A titanoboa era uma predadora de emboscada, o que significa que ela se posicionava estrategicamente em rios e lagos, esperando pacientemente por suas presas. Quando uma vítima se aproximava, ela atacava com uma velocidade surpreendente, envolvendo seu corpo ao redor do animal e usando a constrição para imobilizá-lo. Suas presas principais eram tartarugas gigantes, crocodilos primitivos e peixes de grande porte. Sim, você leu certo, crocodilos. A titanoboa era tão poderosa que conseguia derrotar e consumir crocodilos inteiros. Isso a colocava no topo absoluto da cadeia alimentar aquática daquele período.
Nenhum outro predador tinha a capacidade de competir com ela por alimento ou território. Agora, aqui vem a parte que realmente te fará questionar tudo o que você pensava saber sobre extinção. A Titanoboa não desapareceu por causa de um asteroide, de uma erupção vulcânica catastrófica ou de qualquer outro evento dramático e repentino. Não, a história é muito mais sutil e, de certa forma, muito mais assustadora. O desaparecimento da Titanoboa foi resultado de um processo gradual e implacável de resfriamento global que começou após o período do Paleoceno. Esse resfriamento não aconteceu da noite para o dia, mas ao longo de milhares de anos, alterando lentamente as condições do planeta. Conforme as temperaturas começaram a cair, o metabolismo da Titanoboa começou a desacelerar. Lembre-se, ela dependia completamente do calor externo para funcionar. Com temperaturas mais baixas, seu corpo não conseguia mais manter o ritmo acelerado de antes. Sua digestão se tornava mais lenta, o que significava que ela precisava de mais tempo para processar suas presas. Sua capacidade de caça diminuía, porque seu corpo não tinha mais a mesma energia e agilidade. Era como se o combustível que alimentava essa máquina de predação estivesse acabando gradualmente. E não era apenas a Titanoboa que sofria com essas mudanças. Todo o ecossistema estava sendo transformado. As florestas tropicais que cobriam a região começaram a secar e a se transformar. A vegetação mudava, os rios e lagos se alteravam, e o ambiente inteiro que a Titanoboa conhecia estava desaparecendo. Além disso, algo ainda mais significativo estava acontecendo: o surgimento dos mamíferos. Diferentemente dos répteis, os mamíferos possuem termorregulação interna, o que significa que conseguem manter sua temperatura corporal independentemente do ambiente externo. Conforme o planeta esfriava, esses animais de sangue quente tinham uma vantagem evolutiva enorme. Enquanto a Titanoboa e outros répteis ficavam cada vez mais lentos e fracos, os mamíferos floresciam e se multiplicavam. Eles eram mais eficientes em um planeta mais frio e gradualmente começaram a dominar os nichos ecológicos que antes pertenciam aos répteis. A Titanoboa se viu presa em uma situação impossível. Seu corpo gigantesco, que era uma vantagem em um planeta quente, se tornou uma desvantagem em um planeta que esfriava. Quanto maior o animal, mais energia ele precisa para manter seu metabolismo funcionando. Em um ambiente cada vez mais frio, a Titanoboa precisava de cada vez mais calor para sobreviver, mas o planeta estava oferecendo cada vez menos. Era um ciclo vicioso, do qual não havia escapatória. Suas presas também estavam desaparecendo ou se tornando mais escassas, porque o ecossistema inteiro estava mudando. Eventualmente, a Titanoboa simplesmente não conseguiu mais se adaptar. Sua população diminuiu gradualmente, até que, finalmente, a espécie desapareceu completamente do registro fóssil. E aqui está o aspecto mais fascinante dessa história toda. A Titanoboa nos oferece uma lição profunda sobre a fragilidade da vida, mesmo para as criaturas mais dominantes. Essa serpente gigantesca, que era praticamente invencível em seu tempo, que não tinha predadores naturais, que reinava absoluta sobre seu ambiente, desapareceu não por causa de um evento catastrófico, mas por causa de mudanças graduais nas condições do planeta. Ela nos mostra que nenhuma espécie, por mais poderosa que seja, está garantida de sobreviver se o ambiente em que vive mudar significativamente. A Titanoboa era perfeitamente adaptada para um mundo quente, mas quando esse mundo mudou, ela não conseguiu acompanhar a transformação. Se essa história te deixou tão intrigado quanto deixou a gente, deixa um like nesse vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas que adoram esses mistérios da natureza. E nos comentários, me conta, você acha que a Titanoboa poderia ter sobrevivido se o planeta não tivesse esfriado? Qual é sua teoria sobre extinção de espécies? Os cientistas continuam estudando os fósseis da Titanoboa até hoje, tentando desvendar cada detalhe de sua vida.
Através de análises sofisticadas dos ossos preservados, eles conseguem reconstruir como era o corpo dessa criatura, como ela se movia, como caçava e até mesmo como se reproduzia. Modelos computacionais avançados permitem que os pesquisadores simulem o comportamento da titanoboa em seu ambiente natural, ajudando a entender melhor como ela interagia com outras espécies e como ocupava seu nicho ecológico. Cada novo estudo traz informações valiosas que nos aproximam de uma compreensão completa dessa criatura extraordinária. O que torna a titanoboa especialmente importante para a ciência moderna é o que ela nos ensina sobre mudanças climáticas. Quando estudamos a titanoboa e seu desaparecimento, estamos essencialmente estudando como as mudanças climáticas afetam a vida no planeta. O resfriamento gradual que levou ao desaparecimento da titanoboa é um exemplo histórico de como alterações nas condições climáticas podem ter consequências profundas e irreversíveis para os ecossistemas. Isso é particularmente relevante nos dias de hoje, quando enfrentamos mudanças climáticas causadas pela atividade humana. A titanoboa nos oferece uma perspectiva histórica valiosa sobre como a vida responde a essas mudanças. Além disso, a titanoboa nos mostra a importância da biodiversidade e da adaptação. Em um mundo que estava mudando, os mamíferos conseguiram se adaptar porque tinham características que os tornavam mais versáteis. Eles não dependiam completamente do calor externo, podiam regular sua própria temperatura, e isso lhes dava uma flexibilidade que os répteis não possuíam. Essa lição sobre adaptação é fundamental para entender como a vida evolui e como as espécies conseguem sobreviver em ambientes em constante mudança. A titanoboa, apesar de sua força e tamanho, não tinha essa flexibilidade, e isso foi sua perdição. A descoberta da titanoboa nas minas de Cerrejón também nos mostra como a paleontologia moderna funciona. Os fósseis não aparecem magicamente em museus. Eles são descobertos através de trabalho árduo, observação cuidadosa e análise científica rigorosa. Os pesquisadores que encontraram a titanoboa tiveram que reconhecer que aquilo que estavam vendo era diferente de tudo que conheciam. Tiveram que questionar suas suposições iniciais, fazer novas análises e, eventualmente, chegar à conclusão de que estavam diante de uma espécie completamente nova. Esse processo de descoberta científica é tão fascinante quanto a criatura em si. O estudo da titanoboa também revelou informações valiosas sobre o clima do Paleoceno. Através da análise dos fósseis e do ambiente em que foram encontrados, os cientistas conseguem reconstruir como era o clima daquele período. Eles descobriram que o planeta era não apenas mais quente, mas também mais úmido, com níveis de dióxido de carbono muito mais altos do que os atuais. Essas condições criavam um ambiente perfeito para o desenvolvimento de criaturas gigantescas, como a titanoboa. Conforme essas condições mudavam, o planeta se tornava cada vez menos adequado para esses animais de grande porte. A titanoboa também nos ensina sobre os limites da evolução. A evolução é um processo extraordinário que permite que os organismos se adaptem ao seu ambiente, mas ela não é instantânea. Leva gerações e gerações para que mudanças significativas ocorram. Quando o ambiente muda muito rapidamente, ou quando as mudanças são tão drásticas que nenhuma adaptação consegue acompanhar, as espécies podem desaparecer. A titanoboa provavelmente não conseguiu evoluir rápido o suficiente para se adaptar ao resfriamento global. Seu tamanho gigantesco, que era resultado de milhões de anos de evolução em um ambiente quente, se tornou uma desvantagem quando esse ambiente mudou. Pensando bem, a história da titanoboa é uma narrativa de sucesso e fracasso ao mesmo tempo. Durante milhões de anos, a titanoboa foi um sucesso evolutivo extraordinário. Ela dominou seu ambiente, se tornou o predador supremo e sua linhagem prosperou. Mas quando as condições mudaram, esse mesmo sucesso se tornou sua fraqueza.
A especialização extrema que a tornou tão eficiente em um mundo quente a deixou vulnerável em um mundo que esfriava. Essa é uma lição importante sobre a natureza da evolução e da adaptação. A Titanoboa também nos oferece uma perspectiva interessante sobre o tamanho e o poder. Muitas vezes, pensamos que quanto maior e mais poderoso um animal é, mais chances ele tem de sobreviver. Mas a Titanoboa nos mostra que isso não é necessariamente verdade. O tamanho pode ser uma vantagem em certas circunstâncias, mas pode se tornar uma desvantagem em outras. Um animal menor, mais versátil e menos dependente de condições ambientais específicas, pode ter mais chances de sobreviver a longo prazo do que um animal gigantesco e especializado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você realmente se importa com esses mistérios da natureza e da história do nosso planeta. Por isso, eu gostaria de pedir um favor especial. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre descobertas científicas fascinantes como essa. Cada inscrição nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre esses temas incríveis. A pesquisa sobre a Titanoboa continua evoluindo. Novos fósseis podem ser descobertos. Novas técnicas de análise podem revelar informações que antes eram inacessíveis. E nossa compreensão dessa criatura extraordinária pode se aprofundar ainda mais. Talvez no futuro, descubramos detalhes sobre a reprodução da Titanoboa, sobre como ela cuidava de seus filhotes ou sobre como ela se comportava em grupos. Cada nova descoberta nos aproxima de uma compreensão mais completa dessa criatura que capturou a imaginação de cientistas e entusiastas em todo o mundo. A Titanoboa é mais do que apenas um fóssil interessante em um museu. Ela é uma janela para um mundo antigo, um mundo que era radicalmente diferente do nosso, um mundo onde criaturas gigantescas reinavam e onde as regras da vida eram diferentes. Estudar a Titanoboa é estudar a história do nosso planeta, é entender como a vida se desenvolveu, como os ecossistemas funcionam e como as mudanças ambientais podem ter consequências profundas e duradouras. É uma história que nos conecta ao passado distante e que nos oferece lições valiosas para o futuro. Então, da próxima vez que você pensar em extinção, não pense apenas em asteroides e explosões vulcânicas. Pense na Titanoboa. Pense em como uma criatura tão dominante, tão poderosa, tão bem adaptada ao seu ambiente, desapareceu gradualmente porque o mundo em que vivia mudou. Pense em como a vida é frágil, mesmo para os mais fortes, e em como a adaptação é a chave para a sobrevivência a longo prazo. E se você quiser continuar explorando esses mistérios fascinantes, deixa um comentário abaixo me contando qual é a sua criatura pré-histórica favorita. Vamos continuar essa conversa nos comentários.